A paz do Senhor, irmãs, é uma alegria estar aqui nessa manhã, uma alegria poder compartilhar o devocional de hoje. O tema sugerido é gratidão pelo ordinário, gratidão pelo que é comum, pelas coisas diárias, pelo nosso dia a dia. E o texto que foi me passado foi Mateus 6, versículo 11, que diz: Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Esse versículo muito conhecido, bem conhecido por estar inserido num sermão famoso de Jesus, que é o Sermão do Monte, e também na famosa oração do Pai Nosso. Mas ao lermos essa oração, ao meditar, ao contemplar esse trecho, essa passagem bíblica, mais do que apenas agradecer pelo pão, mais do que apenas nos agradecer pelo nosso dia a dia, é um convite para nós meditarmos em algo mais profundo, algo que vai além. Porque o ser humano, ele foi feito para se relacionar com Deus. Isso está dentro de nós já nascemos com essa vontade de ter um contato com o transcendente, com aquilo que está além de nós. Nós fomos feitos também para nos relacionarmos com o Senhor. Nós fomos feitos para nos relacionarmos com Deus. Mas por conta da nossa natureza caída, por conta do pecado que entrou no mundo, muitas vezes essa tentativa de se relacionar com Deus acontece de forma errada. Nós vamos ver que em tantas culturas, que tantas religiões, que tantas formas de tentar se conectar com Deus. E nós podemos, então, nos perguntar se existe uma maneira certa de orar. Nós podemos nos questionar, então, se tem tantas formas, tantas orações, tantas religiões, como que nós devemos falar com Deus? Como que deve ser a nossa oração? E essa dúvida, esse questionamento é válido, é legítimo. Porque esse mesmo questionamento, essa mesma dúvida, surgiu no coração dos discípulos. Se nós lermos os 4 evangelhos, se nós lermos Mateus, Marcos, Lucas e João do início ao fim, nós vamos perceber que os 12 discípulos de Jesus fizeram apenas um pedido para ele. Andaram 3 anos com Jesus, viram seus milagres, viram suas curas, viram o sobrenatural acontecer. E eles poderiam pedir qualquer coisa para Jesus. Só que eles pediram uma única coisa: Senhor, ensina-nos a orar. Eles viram Jesus tendo comunhão com o Pai. Eles viram Jesus subindo aos montes, acordando de madrugada, tendo aquele seu momento a sós. Tudo isso para conversar com Deus. E eles quiseram saber disso. Eles quiseram conhecer, saber como eles deveriam também alcançar essa comunhão, alcançar essa intimidade. E eles pediram isso. E como nós vamos saber, lá em Lucas, quando Lucas vai descrever a oração do Pai Nosso, no versículo 1 de Lucas 11, vai estar escrito que os discípulos pediram a Jesus: ensina-nos a orar. Este foi o anseio deles, foi o desejo dos discípulos. E aqui já cabe uma reflexão para nós. Nós que também somos discípulos de Jesus, nós que estamos aqui em Montenegro, na UFADM, como discípulos de Jesus, será que esse também é o nosso anseio? Será que naquela nossa lista de sonhos a ser realizados, de metas a serem conquistadas, será que uma delas é ser conhecida como uma mulher de oração? Será que nós estamos colocando na nossa lista de metas ter mais intimidade, ter mais comunhão, passar mais tempo com Deus em oração? Aqui já fica uma reflexão para nós, que assim como os discípulos pediram para orar, para conhecer mais a Deus e estarem perto dele, que esse também deve ser o nosso desejo, o nosso anseio, para sermos conhecidas como mulheres de oração. E a oração do Pai Nosso, que está lá em Mateus capítulo 6, ela está dividida em 2 partes. Jesus ensinou os discípulos a orarem. É uma oração muito conhecida. Como o irmão Antônio Castro falou hoje, nós a conhecemos, nós a decoramos, muitos rezam ela, mas poucos vivem o que tem nela. E essa oração é dividida em 2 partes. A parte da adoração e a parte da petição. Se nós lermos ali os versículos, nós vamos perceber que Jesus ele começa com Pai Nosso que estás nos céus. E é maravilhoso, a gente até quando faz essa oração na grande comunidade, na nossa igreja, quando sai aquele peso, Pai Nosso, dá até um arrepio, não dá? De tão forte que é essa frase. Esse início de oração nos leva a pensarmos que com quem que nós estamos falando. Quem é a direção, para quem a nossa oração está sendo dirigida? Está sendo dirigida para um Pai maravilhoso que ama os seus filhos. Nós podemos saber que nós somos filhas que fizemos parte de uma família que tem um Pai que é soberano, que está acima dos céus e da terra, um Deus que nós vamos continuar, Pai Nosso que estás aonde? Nos céus.
ele transcende, ele é soberano, ele está acima de todas as coisas. Jesus nos ensina na sua oração, além de com quem nós estamos falando, que esse alguém, ele é soberano, ele está acima de todas as coisas. E ele continua, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ele nos ensina a vivermos, a queremos que o seu nome seja santificado, que o seu nome seja engrandecido, que o seu nome venha a ser conhecido. E nós, como suas discípulas, devemos viver de tal forma para que o nome do Senhor venha a ser exaltado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Nós temos um Pai que tem um reino maravilhoso, que com a vinda de Jesus esse reino já inaugurou. E não inaugurou em governos, em palácios, em política, mas ele começou a reinar em nossos corações, nos corações daqueles que recebem Cristo como seu Senhor. E esse reino já está entre nós. É um reino que já é, mas que ainda vai vir em glória um dia. E nós devemos anelar por isso. Anelar e ansiar tanto que a nossa oração tem que ser: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Que nós possamos orar nesse dia e pedir a Ele que a vontade do Senhor seja feita na nossa vida, não a nossa. A nossa vontade é limitada, a nossa vontade é finita. A vontade do Senhor supre as nossas expectativas. E quando nós oramos em adoração, quando nós começamos a nossa oração, como Jesus está nos ensinando, adorando quem Deus é, adorando Ele, santificando o seu nome, buscando a sua vontade, pedindo pelo seu reino, para que o seu reino seja estabelecido nessa terra, se expanda e que mais pessoas sejam alcançadas para o seu reino. Nós estaremos o adorando, nós estaremos exaltando e nós estaremos tendo uma consciência de quem Deus é. E nessa primeira parte da oração, que é a adoração, Jesus nos ensina algo maravilhoso. É que quando nós oramos, colocando primeiro quem Deus é e colocando a sua soberania, reconhecendo quem Ele é, aí sim nós podemos nos achegar com as nossas petições. E por mais desesperadoras que sejam as nossas petições, o nosso clamor, quando nós chegamos diante de Deus e primeiro o adoramos e primeiro nós contemplamos quem Ele é, até as nossas preocupações passam a ser um pouco menores. Elas diminuem de tamanho. Elas acabam sendo um pouco aliviadas, porque agora nós sabemos com quem estamos falando. E aí sim, reconhecendo quem Deus é, nós podemos chegar diante deles e pedir: dai-nos hoje, dai o pão nosso de cada dia. Nós podemos pedir as nossas necessidades básicas. Jesus está dizendo que Deus é Deus, Ele sabe de todas as coisas. Versículo antes ele vai dizer que o Senhor já sabe as coisas que nós iremos pedir. Mas é relacionamento que o Senhor quer. E com quem nós temos um relacionamento, nós podemos pedir tudo aquilo que nós quisermos. Nós podemos pedir as nossas necessidades básicas, o pão nosso, a ajuda no emprego, no casamento, coisas materiais que nós precisamos para viver e proclamar o reino de Deus. Nós podemos pedir perdão pelas nossas falhas e pelas nossas fraquezas, que são tantas, e cada dia nós tropeçamos, cada dia nós ferimos a Deus, mas Ele é tão gracioso que Ele nos perdoa e nos dá graça para perdoarmos também. Por isso, perdoa os nossos pecados, assim como nós também perdoamos aqueles quem tem nos ofendido. E por fim, nós podemos clamar por ajuda para vencer as tentações. Livra-nos do mal. Deus é um Deus que pode e vai nos livrar de todo o mal. Ele nos envia o Espírito Santo para nos ajudar e a nos conduzir. Como não ser grata, então, a um Deus tão perfeito e tão maravilhoso, que até mesmo na sua oração, no seu ensino de como nós devemos orar, no dia a dia, nas nossas orações diárias, nas nossas orações corriqueiras, Ele até isso nos ensina, até isso nos direciona. E como não ser gratas a esse Deus tão maravilhoso, que merece toda a honra e toda a glória por quem Ele é, e também aquele que responde a cada uma das nossas petições. E quando nós vivemos a vida que é nos dada por Deus, que Deus nos proporciona, nós vamos ver que uma pessoa cumpre de modo espiritual todos os anseios das nossas orações. Tem uma pessoa que vem e glorifica o nome do Pai. Teve uma pessoa que veio e santificou o nome do Pai. Teve uma pessoa que veio e trouxe o reino do Pai. Teve uma pessoa que veio e fez a vontade do Pai. Tem uma pessoa que, além de ser a água da vida, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Teve uma pessoa
que por causa do seu sacrifício, hoje eu e você temos os nossos pecados perdoados. E tem uma pessoa que venceu a tentação, e por causa que ele venceu a tentação, eu e você hoje também podemos viver, podemos vencer. E essa pessoa é Jesus. É Jesus, o nosso amigo que está conosco todos os dias. E talvez você começou essa semana hoje já com tantas preocupações, com tantas petições para chegar diante de Deus e pedir a ajuda dele. Mas ele nos ensina. Vamos reconhecer quem ele é. Jesus nos ensinou a orar, reconhecer quem Deus é e saber que ele é maravilhoso para responder às nossas orações e às nossas petições. Que nessa semana as tuas petições sejam atendidas e que o nome de Jesus Cristo venha a ser glorificado na tua vida, minha irmã. Uma ótima semana, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.